amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, te convido a você se inscrever em nosso canal, deixar aí seu comentário, nos dá uma força aí, querido, em nosso canal, e espalhe a palavra de Deus para as pessoas também conhecer o nosso canal. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da escola dominical. Nós estamos estudando sobre o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e o ensinamento divino no período dos reis de Israel. E hoje, amados queridos, nós vamos estudar a penúltima lição. Nós vamos falar hoje sobre o reinado de Josias. Lição 12, dia 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Dominical. Então, dia 19 de setembro é comemorado a Escola Dominical. O textuário diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Livro de 2 Reis 28:8. Verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Então, amados irmãos, nós estamos estudando sobre os reis e profetas. Nós vemos que antes o reino ele era unido. Nós vemos que o primeiro rei foi o rei Saul, e o segundo rei Davi, e o terceiro rei Salomão. Nós vemos que Deus, ele deu o reinado para Saul, mas Saul não soube governar a nação e ele fez sacrifício como sacerdote. Deus tirou o seu trono e passou para Davi. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que ele tinha falhas e acertos. Nós vemos, amados irmãos, que ele pecou o pecado de adultério e ele voltou pedindo a Deus perdão. Ele se arrependeu do seu pecado, então Deus purificou ele novamente. E nós vemos que depois passou para Salomão, o seu filho, mais 40 anos. Nós vemos que o reinado era 120 anos. E nós vemos, amados irmãos, que o reino era unido. E depois nós vemos que Salomão, ele construiu o templo para adorar o Senhor, mas ele colocou ali idolatria, colocou outros deuses falsos, junto com as suas mulheres que ele amava, 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. E ali foi infiltrada a idolatria. E depois da morte de Salomão foi dividido o reino norte e reino sul. Nós vemos que o reino norte foi o rei Jeroboão, e o reino do sul foi Roboão, filho de Salomão. E nós vemos, amados irmãos, que depois foi o rei Acabe e a sua esposa, rainha Jezabel. E nós vemos, amados, que no Reino Norte não houve nenhum rei justo, houve só reis ímpios, 19 reis ímpios. E aqui nós estamos estudando hoje a lição 12 do Reino do Sul, o 16º rei, que é o rei Josias. Nós já estudamos o rei Ezequias, o rei Joás. Nós vemos que o rei Joás ele começou bem o seu reinado. Quando o sumo sacerdote estava aconselhando, ensinando ele como ele deve administrar dentro da nação. E depois, quando ele pegou a fase adulta, ele largou aquele Deus que ele estava servindo, um Deus verdadeiro, e filtrou a idolatria a outros deuses minúsculos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que aqui fala sobre o livro da lei na casa. Esse livro foi o livro qual Moisés escreveu, que são os 10, são os livros pentateucos. Nós vemos que os livros pentateucos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses livros foi o livro da lei, a qual Moisés escreveu. Então, nós vemos que esse livro estava guardado e o povo não enxergou esse livro, porque o povo estava desviando dos caminhos do Senhor. E nós vemos que Deus usou Ezequias, usou Josias. E nós vemos aqui, amados irmãos, que Josias,
ele fez novamente o altar, fez o altar para adoração a Deus. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala sobre a palavra idolatria. Idolatria é você colocar Deus em segundo plano, não colocar Deus em primeiro lugar. Nós devemos colocar nossas vidas em Deus em primeiro lugar. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que aqui nós vamos estudar sobre dois livros, do livro de 2 Reis 22, 3, 5, 8, depois 23, 2, 5, depois 21, 22, 25. Nós vamos ler por causa do tempo. Aqui vai falar o seguinte: o objetivo geral, ponto A, o avivamento gerado por Josias. O primeiro ponto vai falar o seguinte: evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Então, amados irmãos, aqui vai falar, Josias foi o último rei justo de Judá. Então, ele foi o 16º rei de Judá, da capital de Jerusalém. E aqui fala, nunca houve um rei como ele se voltasse para o Senhor de todo o coração. Então, amados irmãos, nós vemos que esse rei, ele fazia tudo que era agradável a Deus. E nós vemos que ele também convocou a nação para adorar ao Deus verdadeiro. Então, aqui nós vemos, este monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades, a lei colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou seu reino, a maior impactante renovação espiritual, visita entre todas as tribos de Israel. Então, amados irmãos, nós vemos que esse livro ele estava guardado. E nós vemos que Deus mostrou para o rei Josias, porque ele fazia tudo que era conforme ao que Deus mandou. E nós vemos, amados irmãos, que esse livro foi o livro qual Moisés escreveu, como eu falei no início, o Pentateuco. E aqui fala, não importa qual distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Então, amados irmãos, Deus está sempre querendo se aproximar de nós. E nós devemos, amados irmãos, fazer a vontade de Deus, ter uma intimidade com Deus, arrepender dos nossos pecados, para que Deus possa nos abençoar. E aqui fala, amados irmãos, que iniciou seu reino a maior impactante renovação espiritual, visita entre as tribos de Israel. Então, nós vemos que houve 12 tribos, 10 tribos do reino do norte e 2 tribos do reino do sul. Nós vemos que 2 tribos do reino do sul foi Benjamim e Judá. E nós vemos que, e aqui fala, amados irmãos, que a lei foi para toda a nação. Então, esse rei foi o rei justo de Judá, foi o último rei, Josias. Nós vamos ler só o primeiro ponto aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo, amém? Porque o vídeo aqui, o celular não suporta muita memória, amém, irmãos? Irmãos, compreende. O primeiro ponto para Josias, repara o templo. Achei o livro da lei do templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou Safã, o escrivão, e outros assessores que fossem encontrar com o sumo sacerdote Uquias e recasse todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que esteve o escrivão do rei. Escrivão, queridos, é aquele que escreve. Aqui, vou continuando. Ao receber do sumo sacerdote Uquias a notícia de que o livro do Senhor havia se achado dentro da casa do Senhor. Por esse relato, percebe que era o nível de desinteresse das coisas de Deus, por que deveriam zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressadas nele. Então, amados irmãos, não era só o livro, era tudo que Deus tinha mandado, a lei, a obediência. Então, nós vemos aqui que Deus usou o rei Josias. Então, nós vemos que a função do rei era governar a nação. Tudo que o rei falava, o povo obedecia. Então, nós vemos que Deus deu esse recurso para o rei Josias, para que o povo pudesse voltar para o único Deus verdadeiro. Aqui, o primeiro ponto, o subtópico 2, faz o seguinte: o rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade
haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro Josias, não justificou em razões dos próprios pecados, como faz que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente ele se humilhou rasgando suas vestes, demonstrando piedade em seu coração. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que ele rasgou as vestes não de humilhação perante Deus, e porque nós vemos que ele viu a soberania de Deus, porque Deus ele é maior de todas as coisas, o homem ele é pó e cinza. Então nós vemos que Deus deu essa liderança para o rei Josias para governar a nação, tanto de Israel como de Judá. Nós vemos que Israel era a capital de Samaria e a capital de Judá é Jerusalém. Então nós vemos que Deus usou o rei Josias para levar o povo de Jerusalém até o templo para adorar a Deus. Então nós vemos, queridos, que o templo ali era para adoração ao único Deus. Nós vemos que Deus ele é o único. Nós vemos que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é um só Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Josias, ele era o 16º rei de Judá. Nós vemos que teve reis do norte, reis do sul. Reis do norte foi 19 reis e reis do sul foi 16 reis. Então, amados irmãos, nós vamos continuar no próximo vídeo, amém? E espero que os irmãos gostem desse estudo. E que você para você preparar a escola dominical, amém? Para que você possa estudar a palavra de Deus. Eu espero que os irmãos gostem e compartilhem, queridos. Divulgue esse canal para as pessoas aprender a palavra de Deus. Escola dominical, queridos, é a melhor escola do século que nós estamos, porque a escola dominical, queridos, ela é o aprendizado, ela é a escola teológica para você aprender e praticar também, amém? Vamos estar orando para todos os irmãos, amém? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos nesta tarde por essa maravilhosa palavra, abençoa cada um, Senhor, e cada um, Pai, possa sentir a tua presença, o teu poder, Pai. Ó Deus, ó Pai, abençoa cada um, Senhor. Ó Deus, que nós possamos fazer a tua vontade, o teu querer, Pai. Ó Deus, sempre obedecendo a tua palavra. Ó Deus, fazendo, Senhor, o que o Senhor quer em nossas vidas, meu Deus. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa, Pai, cada um, Pai, que está assistindo este vídeo. Aqueles, ó Pai, que ainda estão assistindo a primeira vez, ó Pai, que você também possa abençoar a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.